Nesta semana da hipertensão arterial, cabe-me a mim falar de algumas particularidades da hipertensão e respectivo tratamento no idoso com mais de 80 anos e no idoso frágil e dependente. Na população idosa, mesmo naquela com mais de 80 anos, que é que terá maior crescimento nos próximos 40 anos, já há estudos que provaram que a tensão arterial elevada continua a ser um fator de risco modificável muito importante para a ocorrência da doença cardiovascular, do acidente vascular cerebral e da mortalidade total, e que vale a pena tratar. No entanto, os idosos incluídos nestes estudos eram relativamente saudáveis, eram robustos. Os mais frágeis, com várias doenças, em que o tratamento de umas pode interferir com as outras, os mais dependentes, aqueles que necessitam de ajuda para realizar as atividades básicas da vida diária, como vestir, despir, tomar banho, higiene, etc., os institucionalizados, ou seja, aqueles que estão em lares, todos estes estão subrepresentados ou até foram excluídos dos ensaios clínicos, que são o tipo de estudos que provam a eficácia de um tratamento, por exemplo. No entanto, outro tipo de estudos observacionais da vida real, em que já abrangeu este tipo de doentes, mostrou resultados diferentes, em que uma baixa excessiva da tensão arterial pode resultar em mais reações adversas e maior mortalidade. Daí que ter a tensão arterial um pouco mais elevada pode até, nestes doentes, ser um fator protetor. E porquê? Porque nos idosos mais frágeis, devido à progressiva rigidez arterial, os mecanismos de autorregulação circulatória estão alterados. São mecanismos que mantêm a circulação nos órgãos quando temos, por exemplo, uma hemorragia, uma diarreia, uma desidratação, ou quando passamos, por exemplo, da posição de deitado ou de sentado para de pé e que impedem que a coluna de sangue caia. Daí que baixas excessivas da tensão arterial, sobretudo induzidas pela medicação antihipertensora excessiva, podem causar baixa perfusão de vários órgãos e levarem, por exemplo, à hipoperfusão cerebral e demência, à isquemia do miocárdio, à deterioração da função renal e às muito temidas quedas, consequências nefastas, tais como fraturas, por exemplo, do colo de fémur, traumatismos crânioencefálicos. Todos conhecemos alguém de idade avançada que até estava muito bem e que de repente caiu, partiu o colo de fémur, foi para o hospital e veio a falecer. Estas consequências são tão graves, em termos de mortalidade e perda de funcionalidade, como as doenças cardiovasculares, para a prevenção das quais nós receitamos os medicamentos antihipertensores. Portanto, a associação entre a tensão arterial elevada e o risco cardiovascular mantém-se em geral até a idade avançada, mas perde-se ou até se inverte nos idosos mais frágeis. E quem são estes doentes mais frágeis? São aqueles que têm um declínio progressivo da função em múltiplos órgãos, com diminuição da resposta adaptativa a pequenos stresses, por exemplo, uma infecção urinária, ou a simples prescrição de um medicamento para a tensão arterial. Nestes casos, pode levar a uma alteração desproporcionada do estado de saúde, com risco aumentado de quedas, incapacidade, perda de autonomia, institucionalização e morte, que é tudo aquilo que queremos evitar nestes doentes. Daí que, nestes casos, a necessidade que o médico de família ou o médico assistente tem de fazer um diagnóstico correto, medindo a tensão arterial várias vezes no consultório, sentado e de pé, em casa, durante as 24 horas, e de fazer uma apertada vigilância e uma monitorização mais cuidada e, por vezes, tendo mesmo a necessidade de desprescrever, isto é, de reduzir ou retirar lenta e de uma forma vigiada a medicação, para evitar os tais efeitos adversos graves que acabei de descrever. Nestes doentes mais frágeis, vamos apostar ainda mais nas medidas não farmacológicas, tais como a alimentação cuidada, o exercício físico, com os seus vários componentes, que não só previne e ajuda a controlar a tensão arterial elevada, mas também outros fatores de risco, como o excesso de peso, a obesidade, o colesterol elevado, a diabetes, para além de muitos outros benefícios que tem o exercício físico, como prevenir a depressão, a demência, melhorar a saúde osteoarticular e a própria prevenção do sino-fragilidade. Muito obrigado pela vossa atenção, consultem os vossos médicos e não se esqueçam, meçam regularmente a vossa tensão arterial.